Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrícia, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Neste canal vou trazer conteúdo sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, autoconhecimento. Para começar, hoje eu gostaria de trazer o conceito da terapia cognitivo-comportamental. Eu sei que muitos ainda desconhecem essa abordagem. A TCC, como é conhecida, ela é uma abordagem um pouco mais recente e ela é focada no momento atual do paciente, na queixa que ele traz no seu momento presente de vida. Por ser mais objetiva, existe mais interação da minha parte durante as sessões. Eu e paciente trabalhamos em conjunto, elaboramos estratégias eficazes para o tratamento ter mais resultado. O processo da terapia cognitivo-comportamental, ela começa com a situação em si que o paciente traz, onde ele relata a queixa. Então é a situação, o pensamento automático, o estado de humor e o comportamento. O paciente traz para o consultório situações cotidianas onde o desfecho foi insatisfatório, foi incoerente, está trazendo algum tipo de transtorno ou prejuízo para ele. De maneira conjunta, trabalhamos os pensamentos automáticos que ele teve naquela situação. Procuramos entender as suas emoções e, nesse momento, eu explico sobre as emoções, o paciente começa a aprender a nomear e a dar conceitos para o que ele sente. Nem sempre é fácil para uma pessoa ela relatar as suas emoções. Ela não consegue identificar, ela descreve os sintomas e não consegue dizer exatamente do que se trata. É nessa hora que nós trabalhamos em conjunto. Isso se chama psicoeducação, que é passada para o paciente, e ele então começa a compreender o passo a passo do que ele viveu, o que ele pensou, o que ele sentiu, para justificar o comportamento. Se ele descreve que o comportamento foi desaprovado, que ele quer mudar, nós vamos entender cada vez mais os pensamentos automáticos. E falando sobre pensamentos, aí o nível começa a ficar um pouco mais profundo, porque nós temos 3 níveis de cognição. O pensamento automático, que é o mais fácil de identificar, porém não é confiável justamente pela quantidade de pensamentos que nós temos, fica confuso identificá-los e assim não podemos confiar. O segundo nível de cognição se chama crença intermediária, onde você coloca aquelas condições se, então. E por último, a crença central ou nuclear, que pode se tratar de desamor, desvalor e desamparo. Quando falamos de crença central, é neste ponto que nós tentamos chegar durante o tratamento, para entender da onde que vem os seus pensamentos, ou seja, por que ele tem determinadas interpretações de vida e que ele não gosta, que está insatisfeito. A terapia cognitivo-comportamental ajuda o paciente a entender todo este processo. Pode parecer complicado, difícil, confuso, mas ao passar das semanas o paciente começa a aplicar tudo que é trabalhado dentro do consultório no seu dia a dia e ele começa a ver resultados. Claro, vai depender do comprometimento com as sessões, da forma como ele aplica isso no dia a dia. Então, cada pessoa, cada indivíduo é um ser único e o tempo de retorno do benefício da terapia é muito individual. Quando eu digo que o processo da TCC é a situação, o pensamento automático, a emoção e o comportamento, quando você muda uma dessas etapas desse processo, vai refletir nas demais. Se você começar a mudar o seu comportamento, provavelmente o efeito vai ser no seu pensamento e no seu estado de humor. O importante
é expandir a consciência e entender que se você quer um desfecho diferente para as demais situações de vida onde você está insatisfeito, é preciso começar a fazer mudanças, independente de ser no pensamento ou no comportamento. Eles vão interagir e você vai notar a diferença. Além disso tudo, dentro do pensamento, nós temos as nossas distorções. Nós chamamos de distorções cognitivas aquelas interpretações equivocadas que nós cometemos no nosso dia a dia. As principais distorções cognitivas que todos cometemos, em maior ou menor intensidade, são catastrofização, racionalização, personalização, leitura mental, adivinhação, minimização e maximização, desqualificação do positivo, vitimização, o imperativo, a hipergeneralização, o pensamento dicotômico, a questionalização. Então, quando iniciamos o tratamento, aos poucos eu vou passando todas essas informações ao paciente, como eu já mencionei antes, isso chama-se psicoeducação. É trazer o paciente para dentro do processo terapêutico interagindo comigo. Tomamos decisões juntos, elaboramos estratégias eficazes juntos. Para dar mais ênfase ao tratamento, existem algumas ramificações da TCC, que são as terapias de terceira onda, que me auxiliam para um tratamento mais personalizado e eficaz. Dentre elas existe a terapia baseada em aceitação e compromisso, a terapia dialética, a terapia baseada em mindfulness, a terapia do esquema. Todas elas são recursos valiosos que ajudam no autoconhecimento do paciente. Bem, se você gostou desse vídeo, se foi útil, ajudou a esclarecer sobre o conceito da terapia cognitivo-comportamental, se inscreva no canal para continuar acompanhando mais vídeos. Você pode também compartilhar esta informação com mais pessoas que possam se interessar.